Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo, pessoal. Vamos fazer mais uma análise de carteira de inscrito. E hoje, pessoal, vamos falar sobre a carteira do nosso amigo investidor Marcos, que já tem aqui, pessoal, um patrimônio investido de R$ 110.629,37, pessoal. Um patrimônio total de R$ 114.830,90. A carteira do nosso amigo investidor está com uma variação positiva de 3,80%, uma rentabilidade absurda de 32,46%. A carteira do nosso amigo já tem um ganho de capital de R$ 4.201,54. Ele já recebeu R$ 5.212,58 nos últimos 12 meses e a carteira apresenta um lucro total de R$ 9.414,12. O nosso amigo, ele investe de 6 maneiras diferentes: ações, 30,14%, fundos imobiliários, 29,82%, na renda fixa, 17,71%, tesouro direto, 10,80%, ETFs, 7,89% e criptomoeda, 3,64%. Pessoal, descendo mais um pouquinho aqui, tem os ativos da carteira. Mas antes de falarmos sobre os ativos, eu gostaria de destacar, pessoal, olha só que interessante. O nosso amigo investidor, o meu xará Marcos, ele tem aqui um método de alocação muito bem definido. E ele está de parabéns, pessoal. Olha que interessante, ó. Ele tem aqui 30%, né, em ações, mas ele pretende ter 29%. 30% em fundos imobiliários, mais 29% é o seu método aqui, né, de alocação para fundos imobiliários. 5% em renda fixa, então ele está aqui, né, acima, desbalanceado com 18%. 4% em criptomoeda, está certinho aqui, ó, respeitando o método dele de alocação. 8% em ETF, sendo que o método perfeito para ele seria 9%. E aqui no Tesouro Direto, 24% e 11% é o atual, tá bom, pessoal? Olha que interessante. Isso aqui faz toda a diferença. É uma carteira muito equilibrada, tá? O nosso amigo investidor sabe o que está fazendo. Ele tem ativos que está trazendo para ele ganho de capital, está trazendo para ele proventos, tá? Mas baseado em um método, não é simplesmente comprar ativos, não. Ele tem aqui um método de alocação e ele respeita esse método e isso é muito interessante, tá? Uma carteira muito bem estruturada. Com relação às ações, o nosso amigo ele já possui R$ 34.000 investido, a carteira está com uma rentabilidade de 20,90%. Ele pediu para poder analisar os ativos, né, de risco que ele possui. Olhando para a carteira de ativos, é do setor BEST, setor de bons pagadores de dividendo, tá? Com previsibilidade, tá? Se fosse para poder falar de um ativo de risco hoje, seria o Banco do Brasil, por conta da condição de inadimplência da empresa, mas não significa dizer que é uma empresa altamente arriscada, tá? Pelo contrário, aí esse preço aqui, pessoal, já bateu até no nosso preço teto projetivo, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Tá interessantíssimo esse valor, né, de preço atual da ação para entrada no papel. Uma excelente carteira aqui de ação. Sobre os fundos imobiliários, são excelentes fundos também, tá? Muito bem diversificado nos setores. Ele possui aqui, né, o GGRC, que é de galpões logísticos, o BTCI, que é de papel, XPML, que é de shopping, KNCR11 de papel, HGLG, galpão logístico, tem o MXRF11 de papel e o KNRI, que é um fundo, vamos dizer assim, híbrido, né? Ele já possui 34 mil investidos em fundos imobiliários, está com uma rentabilidade de 15,33%. Com relação aqui à renda fixa, pessoal,
Tem muitos ativos aqui, tá? Mas na verdade é tudo do Banco Inter. Então acho que foi só um pequeno erro na hora de cadastrar aqui no Investidor 10. Normalmente quando a gente vai cadastrar, é o mesmo ativo, 100% do CDI, tá vendo? Ó? Fica aqui três bolinhas do lado, aí a gente clica nele e vai inserir novo lançamento, que aí não vai pulverizar, tá bom? Na verdade ele tem um ativo que é um CDB do Banco Inter que rende 100% do CDI. Atualmente ele tem R$ 20.341,63 com uma rentabilidade de 37,92%. Provavelmente essa aqui seja a reserva de oportunidade dele ou a reserva de emergência, visto que aqui embaixo ele também tem o Tesouro Direto, tá? Que tem R$ 12.398,65 com uma rentabilidade de 14,86%. Pode ser que essa aqui seja a reserva de emergência dele. Com relação aqui aos ETFs, ele possui o IVVB11, é um ETF que replica, né, a Bolsa Norte-Americana. Ele possui aqui R$ 9.000 investido. O ETF está com variação positiva de 17,50% e uma rentabilidade total de 50,53%. E o ativo de maior risco da carteira dele é o Bitcoin, porém é um ativo que o tempo, né, vem provando, né? Tem muita oscilação, mas é um dos ativos que mais valorizou nos últimos anos. Está com uma variação aqui negativa, porque o Bitcoin atualmente está fazendo um movimento de descida, né? Está vindo aqui para as baixas. Oportunidade de aporte para poder manter e aumentar, né, a reserva de valor. É assim que eu encaro o Bitcoin, tá? Como reserva de valor. Sobre os seus proventos recebidos. No mês de maio ele recebeu R$ 491,61. Já tem aqui R$ 345,46 provisionado para o mês de junho. Em maio, as ações pagaram R$ 192,49 em dividendos e os fundos imobiliários pagavam R$ 299,12 em proventos. Pessoal, essa é a carteira do nosso amigo investidor. Particularmente eu gostei demais, principalmente do método de alocação, tá? É uma carteira que tem aqui um equilíbrio entre os ativos, não tem nada de desequilíbrio, não tem um ativo que tem um maior investimento do que o outro, pelo contrário, nosso amigo sabe o que está fazendo, é uma carteira que está performando muito bem, pessoal. E eu queria mostrar esse gráfico aqui que eu gosto bastante, tá? Que é o gráfico que faz aqui uma análise de risco versus número de ativos na carteira, tá, pessoal? Então aqui nesse eixo aqui de Y é o eixo do risco e aqui no eixo de X é a quantidade de ativos na carteira. Se você só tem um ativo, pessoal, o risco é muito grande, ó. Olha o tamanho do risco, tá? E independente da quantidade de ativos, existe chamado risco sistêmico, que é o risco da operação daquele ativo. Existe o risco não sistêmico, que é o risco que a gente não pode controlar, não conseguimos controlar, tá? Por exemplo, guerras, catástrofes, fenômenos naturais. Então são riscos que acabam ocorrendo, tá? Porém, esses riscos, eles são agridem menos a carteira à medida que a quantidade de ativos, pessoal, aqui, ó, vai aumentando. À medida que a quantidade de ativos vai aumentando, o risco vai diminuindo cada vez mais, tá? Mas existe aqui uma quantidade de ativos que eu falo que é ótimo, que independente da quantidade de ativos, o risco ele vai se manter ali basicamente constante, tá? Mais ou menos nesse pedaço daqui até aqui, ó, basicamente, o risco ele vai se manter, tá vendo? Não, constante, ó. Uma pequena diferençazinha aqui, ó. Mas entre, aqui são 10 ativos, 15, mais ou menos aqui, ó. 8 ativos a 15 ativos é o que eu julgo de quantidade de ativos ótimos para se ter na carteira, tá bom, pessoal? E o nosso amigo investidor Marcos, né, o meu xará, creio que ele seguiu, né,
essa curva, né, de risco versus ativos, tá vendo? Ó? Porque a carteira dele é muito bem equilibrada, tá? São 8 ações, 7 fundos imobiliários, ele tem aqui, na verdade, é um ativo de renda fixa, né? Então, tá uma carteira muito bem dividida entre os ativos, e quando a gente entra aqui também nos ativos, está muito bem dividido entre setores, não tem concentração. Então, na minha visão, é uma excelente carteira, uma das melhores carteiras que eu já analisei aqui no canal, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comente, compartilhe, distribui com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal. E se você quiser ter a sua carteira também sendo analisada aqui no canal do Zero ao Dividendo, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um formulário para que você possa preencher e enviar o link público da sua carteira para que eu possa analisar, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.